Você sabia que cerca de metade das mulheres podem ter infecção urinária pelo menos uma vez na vida? Apesar de comum, as infecções urinárias podem ser evitadas através de medidas simples. Urológica. Desvendando a urologia. Infecções urinárias. Olá, eu sou o Dr. Pedro D'Ameto. Hoje nós vamos falar sobre um problema urológico muito comum que acomete especialmente as mulheres, as infecções urinárias. Nós vamos entender quais são suas causas, os principais sintomas e, o mais importante, o que se pode fazer para evitar essa condição tão incômoda. E o que é infecção urinária? É uma condição em que ocorre a entrada de bactérias no trato urinário, seja na bexiga ou nos rins. Então, as bactérias a princípio entram na bexiga, começam a gerar um processo inflamatório que vai produzir os sintomas, nós vamos mencionar mais para frente, e também essas bactérias podem subir para o rim, aí causando um quadro potencialmente grave, com febre, dor lombar, muitas vezes a pessoa tem que ficar internada. Então nós vamos falar sobre essas infecções, seja na bexiga ou nos rins, a seguir. Então, quais são as causas de infecções urinárias? Por que elas acontecem? São bactérias que ficam na região genital, geralmente provenientes do intestino, e que em algumas mulheres mais predispostas, essas bactérias acabam migrando, elas vão pela uretra, que é o canal por onde a urina sai a partir da bexiga, entram na bexiga e nela começam a gerar um processo inflamatório, uma irritação. Daí a mulher começa a ter dor para urinar, começa a urinar com mais frequência, vem vontade de urinar, tem que sair correndo, o que a gente chama de urgência. Então isso já indica a presença de bactéria na urina e uma infecção urinária instalada. Então por que a gente fala que é mais comum em mulheres? Justamente porque, como a uretra feminina é mais curta do que a masculina, ela está em torno de 4 centímetros, é mais fácil as bactérias que ficam na região genital entrarem na bexiga. E aí, se isso acontece, a infecção se instala. Então, quais são as causas possíveis que vão predispor essas infecções? Se a mulher não tiver uma higiene adequada, lógico. Após a relação sexual, não que o homem transmita para a mulher as bactérias, mas a própria relação favorece essa entrada de bactérias a partir da região genital da mulher, da vulva, vagina, para bexiga. Também se a mulher usar alguns catéteres, sondas, então isso pode propiciar a entrada de bactérias na bexiga. E também mulheres que estão no climatério, pós-menopausa. Por quê? O estrógeno, que é o hormônio feminino, é um fator protetor de barreira. Então ele ajuda a impedir essa entrada de bactérias. Por isso que mulheres no climatério, pós-menopausa, têm uma chance maior de ter infecções urinárias. Tem também o uso de contraceptivos, o diafragma. Na mulher, por ser um corpo estranho, pode também favorecer essa entrada de bactérias. Não são múltiplas causas e todas vão acabar ocasionando o mesmo quadro final, que é a instalação de infecção urinária e a necessidade de tratamento. E falando sobre os sintomas das infecções urinárias, eles podem ser dor para urinar, aumento na frequência das micções, então a mulher tem que ir com mais frequência ao banheiro. Quando vem a vontade de urinar, tem uma certa urgência, ela tem que sair correndo. Tem muita dor na bexiga também, a urina pode ficar turva e pode ficar com sangue. Isso não é um fator para se preocupar, mas é só mais um sintoma de infecção urinária. O que acontece? Como as bactérias geram um processo inflamatório na bexiga, vai romper alguns vasos dela e com isso sangrar. Uma vez que a infecção seja tratada, o sangramento passa. Então, esses são sintomas da infecção na bexiga. E quando que a gente tem que preocupar mais? Quando a mulher começa a ter dor lombar nessa região, e especialmente febre, porque isso nos indica que as bactérias subiram para o rim. E daí a infecção pode ser bem mais grave, pode até evoluir para um quadro de sepse, septicemia, que é a infecção generalizada. Então, se a mulher tiver algum desses sintomas, tem que procurar o médico imediatamente para logo instituir o tratamento, que é com antibiótico potente. E aí, quais são as complicações possíveis?
No caso de infecção de bexiga, é muito tranquilo. Então a gente fala, uma infecção que por mais que a mulher tenha, por mais vezes que tenha, ela não deixa sequelas, não vai causar nenhum tipo de problema permanente. Mas se ela tiver uma infecção renal, que é chamada de pielonefrite, isso pode, como eu falei, gerar um quadro que pode ser bastante grave, que pode até levar à morte. E mesmo que seja tratada adequadamente a pielonefrite, se a mulher tiver muitas vezes, isso vai gerando uma perda de função renal. Então vai deixando, os rins vão parando de funcionar. É muito importante. Teve sintomas miccionais, dor para urinar, urinar com muita frequência, ter urgência, já é bom tratar logo antes que isso vire uma pielonefrite e que o quadro se agrave. E como prevenir as infecções urinárias? Primeira coisa, muito importante, tomar sempre líquido. E às vezes as pessoas falam assim, eu às vezes não gosto de tomar muita água, me enjoa. Tudo bem, é líquido. Água, suco, chá, água de coco. Por quê? Porque conforme as bactérias estiverem entrando na bexiga, se você tomar líquido com frequência, aquele volume da micção, né, do ato de urinar, vai fazer uma limpeza mecânica. As bactérias estão entrando pela uretra, pelo canal. A pessoa toma bastante líquido, vai urinar com frequência e vai eliminar essas bactérias. Também não ficar muito tempo segurando a urina. Por quê? Se as bactérias entram na bexiga e a urina está lá, retida, ela é um meio de cultura para que as bactérias proliferem e a infecção se instale. Se a pessoa urina com mais frequência, não vai ter urina na bexiga, ou pelo menos vai ter muito pouca, e essa é uma outra forma de prevenir a infecção. Obviamente, boa higiene. Então, procurar sempre manter bem limpa a região genital, região da vulva, vagina, região perianal. Usar roupa íntima preferencialmente de algodão. Por quê? A roupa íntima de algodão vai absorver o suor. E se juntar muita umidade, no caso de roupa íntima sintética, ela propicia que junte muita umidade. Essa umidade na região genital favorece a proliferação de bactérias. E a gente falou também de relação sexual, né? Que a relação pode favorecer a infecção urinária, e sempre ressaltando que não é que o homem transmita para a mulher. A relação sexual favorece que bactérias presentes na região genital da mulher acabem entrando na bexiga. Então, o que fazer que é muito importante? Teve relação sexual, tomar bastante água para logo já urinar, para promover essa limpeza mecânica do canal, né, da uretra, e evitar que as bactérias entrem. E como fazer o tratamento das infecções urinárias? Então a gente falou a importância de prevenir. Só que não deu certo. A mulher às vezes fez todas as medidas para prevenção, isso pode acontecer, mesmo assim a infecção aconteceu. O tratamento é basicamente antibiótico. Mas o que seria o ideal? Primeiro, colher exame de urina. Eu sempre falo que o melhor é colher um exame de urocultura, porque ela vai detectar a bactéria e principalmente a quais antibióticos ela é sensível, quais que vão tratar essa infecção. Que muitas vezes a pessoa simplesmente começa a tomar antibiótico e a infecção não melhora. Puxa, aí não melhora por quê? Porque às vezes tem que tomar outro tipo de antibiótico. Então o ideal, começou a ter sintomas de infecção urinária, procurar um médico ou no consultório, ambulatório ou no pronto-socorro, fazer exame de urina. Fez exame de urina, já começa a tratar, porque muitas vezes o exame demora alguns dias para ficar pronto. Então já começa a tratar com antibiótico e depois retorna para avaliar se o tratamento deu certo, os sintomas regrediram. E daí a gente já vê se no exame de urina a bactéria era sensível àquele antibiótico. Outras formas, além do antibiótico, tomar bastante líquido, porque essa limpeza mecânica já vai ajudando a eliminar as bactérias da bexiga. E quando acontece a pielonefrite, que a infecção subiu para o rim, às vezes tem que tratar internado. E muitas vezes, se for uma infecção mais grave, a pessoa tem que ser internada na UTI, para suporte, para hidratação, além do antibiótico potente na veia, para ter um tratamento adequado e logo poder receber alta.
Então, as infecções urinárias são muito comuns, especialmente em mulheres, e podem ser evitadas com cuidados muito simples. Portanto, se você tiver algum desses sintomas que eu mencionei, e se tiver ainda alguma dúvida como prevenir as infecções, procure um médico. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e colocar suas dúvidas e comentários que eu responderei com imenso prazer.